Nem tudo é lenda. Relatos que aconteceram, e podem acontecer novamente. E aí, você está preparado para o que está por vir? Me chamo Helena, e em 2003, meu vizinho e amigo do meu marido Romildo, em uma roda de conversa nos contou uma experiência que ele vivenciou em seu trabalho. Ele era caminhoneiro experiente com quase 25 anos de estrada, saiu de Manaus em direção ao interior de Rondônia. A viagem seria longa, como de costume, mas ele estava acostumado a dirigir por horas a fio. Era uma noite sem lua, e a BR-319 parecia mais deserta que o habitual. Romildo, já solitário em sua jornada, apreciava o silêncio da cabine e o ronco constante do motor do caminhão. Porém, naquela noite, algo diferente pairava no ar, algo que ele não conseguia explicar, mas que o deixava inquieto. A estrada estava completamente vazia. Nem sinal de outros veículos, nem luzes distantes de cidades. Apenas o breu da mata fechada e o farol do caminhão iluminando os poucos metros à frente. Romildo sabia que precisava atravessar um trecho conhecido como trecho do quilômetro 110, famoso entre os motoristas por sua sensação estranha, mas ele nunca havia dado muita importância aos boatos. Até aquela noite. Por volta das 2 da manhã, algo no painel chamou sua atenção. O relógio digital piscava de forma descontrolada, mudando os números rapidamente, como se estivesse fora de controle. Ele franziu a testa, achando que era um defeito elétrico, mas quando os números pararam de rodar, marcavam exatamente 0 hora. O relógio havia reiniciado, sem qualquer explicação. Romildo então deu de ombros e continuou a viagem. A estrada à frente parecia interminável, e o cansaço começava a bater. Decidiu acender um cigarro e abrir a janela para sentir o ar fresco da madrugada. Foi então que notou um cheiro diferente no ar, algo que não fazia sentido. Não era o cheiro da mata ou do asfalto quente, era um odor estranho, levemente adocicado, misturado com algo que lembrava queimado. Que diabos é isso? Murmurou para si mesmo, jogando o cigarro fora. O cheiro ficou mais forte, e Romildo começou a se sentir desconfortável, como se algo invisível estivesse o observando. Ele decidiu que, assim que encontrasse um posto ou um lugar para parar, descansaria um pouco. Alguns quilômetros depois, ele avistou o que parecia ser uma construção antiga na beira da estrada. Era um galpão pequeno, com uma única luz acesa na entrada, piscando de forma irregular. O lugar não parecia familiar, e ele nunca havia notado essa estrutura antes em suas outras viagens por ali. Mesmo assim, pensou que poderia ser algum ponto de apoio novo ou uma propriedade particular. Ele reduziu a velocidade e encostou o caminhão próximo ao galpão. Ao desligar o motor, o silêncio tomou conta do lugar, e o cheiro estranho desapareceu. Antônio desceu do caminhão e caminhou em direção à entrada. Não havia ninguém por perto, mas a luz fraca o convidava a se aproximar. Ele pensou em bater na porta, mas algo o fez hesitar. Foi então que ele ouviu um som abafado, vindo de dentro do galpão. Parecia uma espécie de sussurro, como se alguém estivesse murmurando palavras em voz baixa. Romildo parou imediatamente. O som era irregular, quase como se várias vozes estivessem tentando falar ao mesmo tempo, mas ele não conseguia entender o que diziam. Seu corpo gelou. Ele sentiu um calafrio percorrer sua espinha, e o instinto lhe disse para voltar para o caminhão. Rapidamente, virou-se e começou a caminhar de volta, mas antes que pudesse dar mais do que alguns passos, as luzes do galpão se apagaram por completo, mergulhando tudo na mais absoluta escuridão. O coração de Romildo disparou. Ele correu para o caminhão e tentou ligar o motor, mas este não respondia. Girava a chave repetidamente, mas o veículo estava morto. Olhou em volta, desesperado, e então viu, pelo retrovisor, uma figura se movendo ao lado do galpão. Era uma sombra alta e fina, sem rosto aparente, que se deslocava de maneira lenta e arrastada. A sombra parou a poucos metros do caminhão, e Romildo, paralisado pelo medo, não conseguia tirar os olhos daquilo. Seu corpo se recusava a obedecer aos comandos da mente. O rádio, que estava desligado,
começou a emitir um chiado fraco, seguido por uma voz grave e distorcida. A voz repetia algo em uma língua que ele não compreendia, mas a sensação de angústia que aquilo trazia era insuportável. De repente, o caminhão tremeu violentamente, como se algo tivesse batido contra ele. Ele soltou um grito e olhou ao redor. A figura havia desaparecido, mas o rádio continuava a murmurar em uma língua desconhecida. Desesperado, ele tentou mais uma vez ligar o motor. Desta vez, o caminhão finalmente pegou, rugindo como uma fera acordada. Sem pensar duas vezes, Antônio acelerou e deixou o galpão para trás. O cheiro doce e queimado retornou, mas desta vez ele parecia se intensificar a cada quilômetro. A estrada à frente continuava deserta, e o relógio do painel ainda marcava 0 hora, como se o tempo estivesse preso naquele momento. Após alguns minutos de fuga, ele viu uma figura parada no meio da estrada. Não era a sombra que ele havia visto antes, mas algo muito pior. A figura era indistinta, como uma silhueta escura que não refletia a luz dos faróis. Romildo não tinha como desviar, sua única opção era seguir em frente. Quando o caminhão estava a poucos metros da figura, ela simplesmente desapareceu. O cheiro adocicado desapareceu de repente, e o relógio do painel voltou ao normal, agora marcando 3h12. A estrada parecia retornar ao que era antes, comum e familiar. Ele dirigiu sem parar até encontrar um posto de gasolina, já no amanhecer. Ao chegar, estacionou o caminhão e desceu, ainda com as mãos trêmulas. Ele contou sua história ao frentista, que ouviu atentamente, com um olhar sombrio, confirmou: "O galpão que você viu não existe mais há anos. Dizem que ali, nos anos 70, um grupo de caminhoneiros desapareceu misteriosamente durante a noite. Depois disso, ninguém mais passa por aquele trecho sem sentir algo estranho." Romildo nunca soube o que realmente aconteceu naquela noite. Ele evitou falar sobre o assunto com outros colegas, temendo que o considerassem louco. Mas sempre que voltava àquela região, fazia questão de nunca viajar após o pôr do sol. Sabia que, de alguma forma, havia cruzado com algo que não pertencia a este mundo, e não queria dar outra chance ao desconhecido. Me chamo Carla e vou contar algo sobrenatural que meu avô me contava todas as noites do Halloween. Meu avô se chamava Genor, ele era um caminhoneiro experiente com mais de 30 anos de estrada, recebeu uma carga urgente que precisava ser entregue em Rondônia. A viagem pela BR-364 era longa, e ele sabia que, em certos trechos, a estrada se tornava praticamente deserta, com quilômetros de floresta fechada dos dois lados. Junto com ele, estava seu irmão, Dirceu, que era um homem calado e reservado, mas de confiança. Era uma madrugada quente e abafada quando eles decidiram parar para um breve descanso. A estrada estava completamente vazia, e o único som era o motor do caminhão que roncava em um ritmo constante. Após horas dirigindo, o cansaço começou a pesar. Meu avô Agenor avistou um pequeno posto de gasolina abandonado à beira da estrada, com uma construção antiga e desgastada. O lugar parecia esquecido no tempo, mas era uma oportunidade de esticar as pernas. Então meu avô decidiu parar por alguns minutos para descansar um pouco. Seu irmão Dirceu concordou, e eles estacionaram o caminhão ao lado da construção. O lugar estava em ruínas, com bombas de gasolina quebradas e vidros estilhaçados. Parecia que ninguém passava por ali há décadas. Enquanto meu avô saiu para fumar um cigarro, seu irmão decidiu dar uma olhada na pequena loja, esperando encontrar algo interessante, apesar do estado do lugar. Ao entrar na construção, o cheiro de mofo e poeira tomou conta daquele lugar. As prateleiras estavam vazias, e o chão coberto de folhas secas e sujeira. Dirceu caminhava lentamente, iluminando o interior com a sua lanterna bem antiga que levava com ele em todas as viagens com meu avô, quando algo chamou sua atenção. No fundo da loja, havia uma porta que levava a um cômodo desconhecido. Curioso, ele a empurrou e entrou. O que encontrou ali foi algo que o fez congelar por um momento. No pequeno cômodo, havia uma mesa com papéis espalhados e, no centro, uma pilha de cadernos velhos. Dirceu pegou um dos cadernos e começou a folheá-lo. A caligrafia era irregular, nervosa,
como se quem o tivesse escrito estivesse apavorado. As páginas descreviam a rotina do dono daquele posto, um homem chamado Heraldo, que relatava eventos estranhos acontecendo naquela região. Nas anotações estava escrito algumas frases como: algo me observa na estrada. Não sei mais o que é real. Ouço vozes, mas não vejo ninguém. Tudo começou depois que aquele homem desapareceu aqui perto. Dirceu sentiu um calafrio subir pela espinha e decidiu deixar o lugar, mas antes que pudesse sair do cômodo, algo chamou sua atenção no fundo da sala. Na parede, havia um velho mapa da estrada, com um ponto marcado não muito distante de onde estavam. No centro do ponto marcado, uma anotação: perigo. Não parar. Ele saiu da loja com passos apressados, e encontrando meu avô Agenor encostado no caminhão, disse que aquele lugar era estranho e que eles precisavam sair dali rapidamente, sem mencionar o que tinha lido nas anotações do caderno do Sr. Heraldo. Meu avô apagou seu cigarro e concordou em sair dali, e seguir a sua viagem. Quando voltaram para a estrada, algo estava diferente. A paisagem ao redor parecia estranhamente familiar, mas de uma maneira desconfortável, como se estivessem dirigindo em círculos. Apesar de seguir a BR-364, que era reta naquela parte, eles começaram a notar que as árvores e os trechos de mata pareciam se repetir. Os dois já haviam passado por aquela estrada muitas vezes, mas naquele momento, era como se estivessem presos em um ciclo, incapazes de avançar. O relógio no painel do caminhão marcava 3h45, mas parecia que o tempo não avançava. Meu avô, então, percebendo isso, perguntou para o seu irmão se ele também estava percebendo aquilo, agora visivelmente nervoso. Dirceu, que normalmente era o mais calmo, estava pálido. Ele então respondeu que eles estavam dirigindo por horas, e é como se algo estivesse nos prendendo aqui. De repente, sem que esperassem, uma densa neblina começou a se formar na estrada, surgindo do nada. A visibilidade caiu drasticamente, e meu avô teve que reduzir a velocidade. A estrada desaparecia na neblina, e o sentimento de estarem perdidos no meio de algo incompreensível se intensificou. Meu avô murmurou que aquilo estava muito estranho. Foi então que viram algo à frente da estrada. Não era um veículo ou um animal. No meio da neblina, surgiu uma estrutura baixa e familiar. Era o mesmo posto de gasolina abandonado. O caminhão do meu avô parou lentamente diante dele, mas desta vez, as luzes do local estavam acesas. Parecia diferente, como se nunca tivessem parado ali antes. O coração de Dirceu acelerou, e meu avô ficou imóvel no volante, sem saber o que fazer. Seu irmão Dirceu, assustado, sussurrou para meu avô que aquilo não parecia real. Antes que pudessem decidir, o motor do caminhão morreu sozinho, e o silêncio absoluto tomou conta do lugar. Foi então que algo inesperado aconteceu. Do interior do posto, saíram 3 homens. Eles vestiam roupas de época, sujas e desbotadas, e caminhavam em silêncio em direção ao caminhão. Seus passos eram pesados, mas o som de suas botas contra o asfalto parecia distante, quase como um eco de outro tempo. Meu avô, assustado, pediu para que seu irmão não saísse do caminhão. Os homens pararam diante do caminhão, imóveis, olhando diretamente para os dois. Seus rostos eram pálidos, sem expressão, como se fossem sombras de algo que já existira. Um deles, o mais alto, levantou a mão lentamente e apontou para o caminhão. Nesse momento, meu avô sentiu seu corpo congelar. Ele tentou ligar o caminhão de novo, mas o motor não respondia. A tensão crescia no ar quando, de repente, um som alto e metálico rompeu o silêncio. Era o som das portas do posto se fechando com força. Os homens se viraram de costas e começaram a caminhar de volta para o prédio, desaparecendo lentamente na neblina, até que tudo ao redor se dissipou, deixando apenas a escuridão. Sem perder mais tempo, meu avô tentou ligar o caminhão mais uma vez, e, milagrosamente, o motor voltou a funcionar. Ele acelerou, deixando o posto para trás. Depois de alguns quilômetros, a neblina desapareceu tão rápido quanto surgira, e a estrada parecia voltar ao normal. Chegaram ao próximo posto, desta vez um que reconheciam, e pararam.
Tremendo, desceram do caminhão e contaram a um homem mais velho que ouviu com atenção e depois de um longo silêncio disse: "Esse posto que vocês viram. Ele pegou fogo nos anos 80. 3 homens morreram presos lá dentro. Desde então, quem passa por esse trecho à noite diz que vê o posto como ele era, antes do incêndio. Mas cuidado, nem todos que entram voltam para contar a história. Meu avô e seu irmão, depois dessa noite, evitaram dirigir pela BR-364 na madrugada." Me chamo Valdemar e em 2011 algo aconteceu comigo. Eu sou caminhoneiro veterano com quase 40 anos de estrada. Foi contratado para transportar uma carga de madeira do interior do Paraná até o Mato Grosso. Era uma viagem longa, mas eu conhecia bem o caminho. Sempre fui cético em relação às histórias sobrenaturais que ouvia nos postos, especialmente aquelas contadas por colegas de estrada que afirmavam ver coisas estranhas durante a noite. Para ele, tudo não passava de imaginação fértil ou cansaço acumulado. Meu companheiro de viagem dessa vez era Jair, um jovem motorista que estava ganhando experiência. Jair era do tipo falante, o meu oposto, e durante as primeiras horas de viagem, não parou de falar sobre histórias que havia escutado, de assombrações na estrada, caminhões que desapareciam sem deixar rastro. Como sempre eu ignorava, concentrado na estrada, mas algo naquela viagem estava prestes a mudar minha perspectiva. Era por volta de 1h30 da manhã, a BR-163 estava deserta e estávamos seguindo rumo ao destino. A estrada, envolta pela escuridão da mata ao redor, parecia infinita. O único som que se ouvia era o ronco constante do motor e o vento forte que batia contra o para-brisa. Jair, jamais quieto, começou a cochilar no banco do passageiro, me deixando sozinho com meus pensamentos e a estrada vazia à minha frente. Conforme avançavam, comecei a perceber algo estranho. O ar dentro da cabine parecia ficar mais frio. Não era uma queda de temperatura comum, era algo repentino, como se tivessem entrado em uma câmara de gelo. O relógio do painel marcava 2h45, e a visão à frente começou a mudar. A estrada, antes lisa e contínua, agora parecia ter se transformado em um caminho de pedras, como se estivessem passando por uma via antiga e mal conservada, algo impossível naquele trecho. Olhei pelo retrovisor, esperando ver a estrada de asfalto que haviam percorrido, mas tudo que via era um caminho de pedras que não correspondia à realidade. Murmurei comigo mesmo que algo estava errado, e senti o peso de um pressentimento. Pensei em acordar Jair, mas decidi seguir adiante, acreditando que talvez fosse o cansaço afetando sua percepção. A poucos metros à frente, avistei uma construção antiga. Parecia uma capela, com paredes de pedra, desgastadas pelo tempo, mas iluminada por uma luz fraca e amarelada. Aquilo não fazia sentido. Conhecia bem aquela rota e sabia que não havia nada ali, muito menos uma construção assim. A capela surgia como uma visão surreal no meio do nada. Decidi parar o caminhão, curioso e ao mesmo tempo desconfiado. Jair acordou com um movimento brusco e, ao ver minha expressão, percebeu que algo estava errado. "O que foi? Por que parou?" perguntou meu companheiro e viagem. Apontei para a capela à frente e perguntei se ele já tinha visto aquilo antes. Ele me olhou pela janela e franziu a testa, e disse não deveria estar ali e que nunca ouvi falar de nada assim naquele trecho. Com o motor desligado, um silêncio inquietante tomou conta do ambiente. Nenhum som de animais, vento ou mesmo de outros veículos. Tudo ao redor parecia estagnado, como se o tempo tivesse parado. Sem dizer mais nada, peguei minha lanterna e desci do caminhão, impulsionado por uma curiosidade que eu mesmo não conseguia explicar. Jair hesitou, mas acabou me seguindo. Ao se aproximarem da capela, sentimos o ar ao redor ficar ainda mais frio. A luz que emanava das janelas era fraca, mas suficiente para revelar o interior. O que vimos nos deixou sem fala. No altar, no centro da capela, havia uma série de objetos estranhos. Pequenas estátuas de madeira esculpidas à mão, que representavam caminhões, ônibus e carros antigos, dispostos de maneira ritualística. Em cada estátua, havia uma placa com datas e nomes. Ao nos aproximar para ler, sentimos um calafrio. "Isso aqui são nomes de motoristas", sussurrou Jair. Ele apontou para um em particular, Serafinha da Silva, 1978, que estava ao lado de uma miniatura de caminhão. Senti o meu estômago revirar ao ler outro nome, Anélcio M. Andrade, 1991. Serafim era seu irmão mais velho, que desaparecera sem deixar rastro em uma viagem de caminhão exatamente naquela região, décadas antes.
Murmurei com Jair que aquilo não parecia ser real, com meu coração acelerado. Minha mente lutava para entender o que estava vendo. Antes que pudéssemos processar, um som baixo, como de um sino, ecoou pelo ar. Um frio ainda mais intenso tomou conta da capela. E então, a luz dentro do lugar começou a piscar. Foi então que ouvimos passos. Não eram passos normais, mas algo que parecia arrastar o pé, como se uma pessoa descalça estivesse caminhando pesadamente pelo chão de pedra. Nosso olhar se entrelaçou, e o terror foi imediato. Puxei Jair e começamos a correr de volta para o caminhão. Assim que entramos no veículo, girei a chave na ignição, mas o motor não ligava. Jair gritava agoniado pedindo para que o motor ligasse, enquanto olhava pela janela. As luzes da capela haviam se apagado completamente, mas os passos continuavam, se aproximando do caminhão. Eu insistia em girar a chave, mas o caminhão parecia morto, como se estivesse preso naquele lugar. De repente, uma figura apareceu na estrada. Era alta, magra, com uma forma indistinta envolta por sombras, mas seus olhos brilhavam intensamente no escuro, fitando-os diretamente. Jair tentou gritar, mas a voz não saía. A figura levantou a mão lentamente, e naquele momento, tive um impulso. Dei uma última tentativa no motor, e dessa vez o caminhão ligou com um rugido ensurdecedor. Sem olhar para trás, acelerei o caminhão. As rodas derraparam na estrada de pedras, mas logo alcançaram o asfalto liso novamente. Minhas mãos tremiam no volante, o suor escorria pelo rosto, e Jair continuava em silêncio, com o olhar fixo no retrovisor, como se esperasse que algo seguisse. A capela, o caminho de pedras, a figura, tudo desapareceu como se nunca tivesse existido. Não paramos até chegarem à cidade mais próxima, onde finalmente estacionaram o caminhão. Saí do veículo, ainda atordoado. Ao sentar em um posto de gasolina, tentei processar o que havia acontecido, mas sabia que, por mais que contassem a história, poucos acreditariam. Algumas semanas depois, Jair fez questão de investigar. Descobriu que, nos últimos 40 anos, vários caminhoneiros haviam desaparecido naquele trecho da BR-163. Todos sem deixar vestígios, exceto por relatos antigos de uma capela que, segundo os mais velhos, só aparecia para aqueles que estavam prestes a serem marcados. Desde aquele dia, Jair nunca mais passou por aquele trecho à noite. E até hoje, evito falar sobre o nome do irmão que estava gravado naquela estátua. Sou Sebastião, e em 1998 algo muito estranho aconteceu comigo. Eu era um caminhoneiro de longa data, estava em mais uma das minhas viagens solitárias pelo interior do Brasil. Eu havia saído de Porto Velho com destino a São Paulo, transportando uma carga pesada de grãos. Era um trajeto que já conhecia de cor, mas aquela viagem tinha algo diferente. O clima estava estranho, o ar parecia mais pesado, e não conseguia tirar uma sensação incômoda do peito. Eu era um homem de não acreditar muito nesses assuntos de assombrações ou coisas do tipo, mas naquela noite, o que me aguardava na estrada seria diferente de tudo que já havia vivenciado. Já passava das 2 da madrugada quando peguei um trecho da BR-319, uma estrada conhecida por sua solidão e abandono. A lua estava encoberta por nuvens escuras, e a estrada era apenas uma linha fina iluminada pelos faróis do caminhão. A mata fechada dos dois lados dava a sensação de que o mundo inteiro havia desaparecido. Como de costume, eu mantinha o rádio desligado para economizar a bateria, e o silêncio acompanhava como uma sombra. Conforme avançava, comecei a perceber algo estranho. Os quilômetros marcados nos postes ao longo da estrada pareciam se repetir. Passava pelo quilômetro 130, depois 131, mas, alguns minutos depois, o quilômetro 130 surgia novamente. Cocei minha cabeça, já sem cabelo, achando que poderia estar cansado ou enganado. Continuei dirigindo, mas a sensação de que estava preso em um ciclo se intensificava. Não importava o quanto avançasse, os mesmos marcos de quilometragem surgiam à minha frente. Decidi parar o caminhão no acostamento para tentar entender o que estava acontecendo. Desci do veículo, e a primeira coisa que notei foi o silêncio absoluto. Não havia vento, o som dos insetos comuns naquelas regiões havia desaparecido, e até o barulho do motor do caminhão parecia abafado. Dei uma volta ao redor do caminhão, inspecionando o asfalto, mas não havia nada de errado. Tudo parecia normal, exceto pelo fato de que estava preso em uma parte da estrada que não avançava. De volta ao volante, tentei ligar o motor novamente. Desta vez, algo estava errado.
O motor simplesmente não dava partida. Girava a chave, e o caminhão respondia com som abafado, mas não ligava. Não acredito, murmurei, já pensando que teria que passar a noite ali até o amanhecer. Foi então que vi, no espelho retrovisor, algo que fez meu coração acelerar. Na escuridão absoluta atrás do caminhão, uma pequena luz parecia se aproximar lentamente. Ajustei o retrovisor para ver melhor. Era uma luz amarela e fraca, como um farol de outro veículo. Aliviado por achar que poderia ser outro caminhoneiro, desci novamente do caminhão e acenei para a luz que se aproximava. Mas conforme a luz chegava mais perto, percebi que algo estava errado. Não havia barulho de motor, nem o som de rodas na estrada. A luz vinha flutuando, como se fosse carregada pelo vento. Dei um passo para trás. Meu corpo começou a reagir com aquela sensação de perigo iminente. A luz parou a alguns metros de mim e, de repente, apagou. Fiquei ali parado, o ar pesado ao meu redor. Fiquei tentando entender o que havia acabado de presenciar. Sem aviso, um ruído alto e agudo cortou o silêncio, um som metálico que parecia vir de dentro do caminhão. Assustado, corri de volta para a cabine, mas parei ao ver que o painel do caminhão estava completamente apagado. Nenhuma luz indicava a vida no veículo. Enquanto tentava entender o que estava acontecendo, senti um frio intenso dentro da cabine, como se a temperatura tivesse caído subitamente. Meu hálito se transformou em vapor, e percebi que algo estava seriamente errado. Foi então que, pelo canto do olho, notei um movimento na estrada. Uma figura esguia, com passos lentos e arrastados, caminhava pela beira da estrada, em direção ao caminhão. Aquela figura, que parecia um homem, usava roupas antigas, que pareciam pertencer a outra época. Não conseguia ver seu rosto claramente, pois o homem estava sempre à beira da escuridão. No entanto, à medida que se aproximava, uma sensação de opressão tomou conta de mim. Meu corpo parecia paralisado, como se algo invisível o mantivesse preso no lugar. Tentei ligar o caminhão novamente, mas nada aconteceu. A figura parou ao lado do caminhão e ficou imóvel. Eu mal conseguia respirar. O homem, ou o que quer que fosse, não fez nenhum movimento por um tempo que pareceu interminável. Então, com um movimento lento e deliberado, ele colocou a mão no capô do caminhão, e a cabine estremeceu levemente com o toque. Um som baixo, quase imperceptível, começou a emanar do rádio desligado, uma estática suave, seguida por um murmúrio. Abri meus olhos quando percebi que o som no rádio não era estática comum, mas vozes. Eram vozes de vários tons, falando ao mesmo tempo, como se estivesse ouvindo uma conversa de várias pessoas, mas não consegui distinguir nenhuma palavra. A figura lentamente deu a volta no caminhão, até parar do lado do motorista. Apesar de não poder ver o rosto daquela entidade claramente, senti um olhar pesado sobre ele. As vozes no rádio se intensificaram, aumentando de volume até se tornarem gritos distorcidos. E então, subitamente, tudo parou. O silêncio voltou a reinar, e a figura desapareceu na escuridão tão rápido quanto havia surgido. O rádio ficou mudo, e o frio desapareceu tão rapidamente quanto veio. O painel do caminhão acendeu novamente, e o motor, milagrosamente, voltou a funcionar ao primeiro giro da chave. Não pensei duas vezes. Acelerei o caminhão, tentando deixar aquele lugar o mais rápido possível. Depois de alguns minutos, a estrada finalmente pareceu avançar normalmente. Os marcos quilométricos voltaram a fazer sentido, e o cenário ao redor começou a parecer mais familiar. Mas eu sabia que algo inexplicável havia acontecido naquela noite. Ao chegar à próxima parada, pesquisei sobre o que tinha visto, com outros colegas de profissão, e percebi que eu cruzei com o fantasma do caminhoneiro que morreu ali nos anos 60. Ele aparece para os que estão sozinhos, presos naquela parte da estrada. Dizem que ele ainda procura uma carona para sair de lá, mas ninguém nunca sobreviveu para dar essa carona. Depois daquela noite, continuei com minhas viagens por mais 2 anos, mas nunca mais passei pela BR-319 à noite. Algo na escuridão daquela estrada ainda me assombrava, e eu sabia que, por mais cético que fosse, algumas coisas na estrada simplesmente não podiam ser explicadas. Obrigado por assistir. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Temos vídeos novos todos os dias às 18h30. E esperamos, na próxima viagem ao terror. Até mais!